Atualmente, existem mais de 1.100 escolas Waldorfs e quase 2.000 jardins de infâncias espalhados por mais de 70 países no mundo. Mas de onde veio essa iniciativa de ensinar de uma forma diferente, sem apostila, usando artes e movimento, numa pedagogia que se tornou uma das maiores correntes educacionais independentes da atualidade? Quer saber? Vem comigo. Oi, meu nome é Victor, eu sou professor Waldorf há muitos anos e aqui no nosso canal eu te ajudo a desmistificar a pedagogia Waldorf. Antes de mais nada, vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom, para entender um pouco da pedagogia Waldorf, a gente precisa voltar para o século XX, lá para o começo do século XX, de 1919. E para contextualizar, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. E isso devastou parte da Europa. Então, muitos problemas econômicos, sociais, estruturais. Então, a sociedade estava bastante devastada e as pessoas estavam pensando numa nova forma de se reestruturar, de criar uma nova sociedade. E dentro desse contexto existia, lá em Stuttgart, e nós tínhamos muitas pessoas questionando como educar uma nova geração, como construir uma sociedade diferente. E é aí que entra uma das figuras centrais da pedagogia Waldorf, o Rudolf Steiner. Bom, Rudolf Steiner ele era um filósofo austríaco e criador da antroposofia. E ele tinha uma maneira bem interessante de trabalhar, porque geralmente ele não chegava e falava as coisas que ele queria falar. Ele esperava surgirem as perguntas. E agora eu vou introduzir um novo personagem que é o Emil Molt. Emil Molt ele era dono de uma fábrica de cigarros lá em Stuttgart. Chamava Waldorf Astoria. E ele perguntou para o Rudolf Steiner qual seria o modelo de educação ideal para construir essa nova sociedade que estava se reerguendo num período pós-guerra. E ele queria oferecer esse tipo de educação, esse tipo de escola para os filhos dos funcionários da fábrica dele. Ou seja, sim, a pedagogia Waldorf tem esse nome por conta da fábrica de cigarros Waldorf Astoria. E o Steiner, então, desenvolveu um ciclo de palestras, manhã, tarde e noite, por vários dias, explicando para um grupo seleto de antropósofos e professores, educadores interessados em educação, falando sobre como seria a educação ideal baseada pela antroposofia para formar esse grupo de crianças. E esse ciclo de palestras, ele fundamentou a criação da primeira escola Waldorf, lá em Stuttgart. E tem algo muito curioso, que naquela época era muito comum as escolas segregarem meninos e meninas, né? E a escola Waldorf não. Ela foi uma escola que misturou os meninos e as meninas. E eles tinham aula juntos. E todos tinham o mesmo currículo. E era um currículo que não levava em consideração só o pensamento cognitivo, mas levava em consideração o ser humano integral. Então, o seu pensar, o seu sentir e a sua ação no mundo, o que a gente chama de querer no mundo. As aulas, elas eram todas estruturadas para abranger toda essa integralidade do ser humano. Então, as crianças tinham aulas de trabalhos manuais, de marcenaria, de agricultura, de línguas e um currículo muito recheado de artes. E isso foi bastante inovador para a época, né? Porque a gente vinha de uma linha de educação bem mais rígida e formal, bem focada na transmissão de conhecimento, né? Na transmissão de conteúdo. E o Steiner já pensava diferente, né? Ele acreditava que a educação devia levar em consideração o pensar, o sentir e o querer, ou numa linguagem mais acessível, ou numa linguagem mais Waldorf, a cabeça, o coração e as mãos, principalmente as mãos. Porque não bastava só transmitir esses conteúdos, era necessário a gente formar seres humanos livres
e socialmente responsáveis e conscientes. E logo depois, na década de 20 e 30, as escolas Waldorf começaram a pipocar em outros países. Na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, na Noruega. Mas logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. E daí várias escolas Waldorf fecharam, né? Assim como outras escolas, assim como outras instituições também acabaram fechando. Mas ela se reergueu. As escolas Waldorf novamente se reergueram após um momento de crise, por perceberem a fragilidade da vida, né? Porque uma sociedade pós-guerra acaba olhando de outras formas para o ser social, para como se relaciona, para como educa. Então elas ganharam força também depois da Segunda Guerra e acabaram se espalhando por outros países até chegar onde nós chegamos hoje. Então, a partir dos anos 60, 70, o movimento se expandiu ainda mais. E as escolas Waldorf também chegaram no Brasil. A primeira escola Waldorf no Brasil foi construída em São Paulo. E ela existe até hoje, né, conhecida como Colégio Rudolf Steiner. E ela veio trazida por imigrantes europeus e também por educadores, que conheciam antroposofia, por antropósofos, que encontraram no Brasil, mais especificamente em São Paulo, um solo fértil para fazer emergir essa pedagogia aqui no nosso país. E depois, a pedagogia Waldorf foi se espalhando pelo interior de São Paulo, pela capital, por outros estados, e hoje ela domina quase todos os estados do Brasil. E daí entra um preconceito muito grande por parte da maioria das pessoas que não conhece a pedagogia Waldorf, que é, a pedagogia Waldorf é eurocêntrica, ela é elitista e não é para mim. Só que existe um movimento muito grande no nosso país de abrasileiramento. Será que existe essa palavra? Abrasileiramento da pedagogia Waldorf. Então, muitos estudos que tentam conectar o currículo que foi originalmente construído sob um ponto de vista europeu para a nossa realidade do Brasil. Tanto nos contos, quanto nas formas de contar as histórias, nas brincadeiras, nos jogos, no ritmo das festas. E outro grande estigma é de que a pedagogia Waldorf ela é só para gente rica. E originalmente a ideia não era essa, afinal ela foi construída para os filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarro. Desde os executivos até as pessoas que trabalhavam diretamente lá na fábrica, os filhos de todas elas estudavam na mesma escola, independentemente da condição social. Então aqui no Brasil a gente tem um movimento muito grande também de acessibilidade dessa pedagogia. Porque sim, ela é uma pedagogia que custa muito dinheiro. Se vocês quiserem, eu posso falar o porquê em outro vídeo, é só vocês escreverem aqui nos comentários. Mas também tem uma preocupação social muito grande, porque a ideia não é criar crianças elitizadas dentro de uma bolha, e sim termos uma grande diversidade dentro dessa escola, dentro dessa sala de aula, porque a gente acredita que essa diversidade é muito rica para o social, para o desenvolvimento das crianças. E por isso hoje existem muitas associações sem fins lucrativos, instituições beneficentes, projetos comunitários, instituições certificadas que oferecem bolsas 100%, 50% ou outros gradientes de bolsa, justamente para tentar trazer essa diversidade social para dentro da escola Waldorf. Então, se você tem o desejo de matricular seu filho, sua filha numa escola Waldorf, antes de desistir porque é uma escola muito cara, procure se informar. Tem um site muito bacana da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, onde eles têm uma aba chamada FELB Social, Federação Social. E eles listam lá uma série de escolas e iniciativas que são beneficentes, gratuitas, ou que oferecem bolsas. Ou então você pode ligar na escola Waldorf da sua cidade e falar, olha, quero que meu filho estude aí, mas eu preciso de algum tipo de apoio, de bolsa. Algumas oferecem, outras não. Mas acho que desistir antes de tentar pode ser muito ruim, porque você pode perder a oportunidade de oferecer para sua criança uma educação completamente humanizada. E eu acho que aqui cabe dizer que nenhuma pedagogia é perfeita, muito menos a pedagogia Waldorf. Então existem sim as escolas que infelizmente não oferecem sistemas de bolsa, mas a maioria das escolas acaba não conseguindo fazer esse tipo de trabalho porque
Quase nenhuma escola Waldorf é particular. A maioria das escolas Waldorf ou é pública ou é associativa, ou seja, composta por um grupo de famílias, antropósofos e educadores que querem que aquela escola exista naquele lugar. Então, não é uma empresa particular que visa lucro, apesar de muita gente que não conhece falar que é uma escola particular, que ela é muito cara, que alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Não. A maioria da receita de uma escola Waldorf vai para a folha de pagamento de funcionários. Ninguém ganha dinheiro com uma escola Waldorf. As pessoas ganham outras coisas. Porque como a escola Waldorf é construída pelos associados, pelas famílias, pelos educadores, a gente acaba ganhando muito repertório social, cultural, humano. A escola Waldorf nos traz essa reflexão de qual é a verdadeira finalidade da educação. E a gente pode pensar nisso quando a gente olha para a história dela. É uma escola que surgiu para educar os filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarros. E hoje em dia, a quem ela educa? Tá aí um dos diferenciais da pedagogia Waldorf, né? Ela não está interessada em formar pessoas que sejam depósitos de conteúdo, e sim seres humanos completos, integrais, íntegros, que saibam se relacionar, saibam lidar com as questões do dia a dia, enfim, que sejam seres humanos. E eu acho que é por isso que a pedagogia Waldorf é uma das pedagogias que mais cresce no Brasil e no mundo atualmente. Porque quando a gente para olhar para fora, a gente vê que a sociedade não está preparada para viver no mundo que nós mesmos construímos. E a pedagogia Waldorf é uma excelente alternativa para preparar o ser humano para lidar e existir e viver e atuar nesse mundo que nós construímos. Então eu queria saber de você, que informações eu trouxe aqui que você desconhecia ou com quais delas você não concorda muito? Me conta aqui, a gente pode abrir uma conversa e não perca o próximo vídeo.